E aí, pessoal, mais uma vez a gente está aqui para resolver outra questão do nosso simulado que a gente realizou. Eu já fiz a primeira questão, a questão se baseia, a segunda questão, no caso, se baseia basicamente por o texto do Mário Quintana, Emergência, pelo qual a gente já leu no vídeo aula passado. E agora, a proposta que o enunciado traz é: nesse poema estão presentes várias funções da linguagem, mas há o predomínio da função. Aí aqui a gente tem algumas funções da linguagem, que é referencial, conotativo, fática, denotativo e metalinguística. Só que para a gente entender funções da linguagem, a gente tem que sempre voltar a outro conteúdo, que é qual? Elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, vocês já até, se eu não me engano, já anotaram, já escreveram no caderno, que ali o que é nada mais é o mapeamento de como acontece uma conversa, uma informação, uma troca de informação. O que a gente faz todo dia. Sem a gente perceber, a gente faz todos esses passos aqui, de maneira ou direta ou não, mas a gente sempre faz. Ou seja, para a gente entender aqui, eu trouxe esse pequeno desenho aqui, mas eu já trouxe um desenho que eu já fiz em sala de aula com palitinhos um pouco mais simples. Mas segue o mesmo roteiro. Que é o quê? Emissor. Emissor é aquele que envia a mensagem. Uma conversa só é começada por uma provocação. Alguém que tem que provocar. Alguém tem que fazer com que ocorra. Ou seja, esse quem começa falando, esse quem provoca a comunicação é quem? É o emissor. E da mesma maneira que eu converso, eu preciso ter quem? Eu preciso ter um ouvinte. Ou seja, alguém que escute o que eu estou falando. Bem simples. Ou seja, o nome que a gente dá a essa pessoa é receptor. E vocês podem acompanhar aqui, ó. Emissor, quem envia a mensagem. Receptor, quem recebe. Ou seja, nesse desenho aqui seria quem? Seria esse aqui, o emissor, por quê? Emissor é aquele que está provocando, aquele que está começando a comunicação. E o ouvinte, quem seria essa ouvinte? A receptora. E o contexto. Para uma mensagem ser bem sucedida, ou seja, fazer sentido, eu preciso de uma coisa chamada contexto. Como assim, Vitor, contexto? O contexto no seguinte momento. Por exemplo, se eu colocar essa palavra. Se eu colocar atenção, colocar até um sinal de exclamação aqui para dar mais ênfase aqui. Se eu colocar essa palavra aqui, atenção, na sala de aula, tá cheio de pessoas fazendo bagunça, conversando. Vai fazer total sentido. Por quê? Porque eu estou tentando fazer com que essas pessoas façam silêncio. Mas, por um lado, esse é o contexto. Sala de aula, tá todo mundo fazendo bagunça. Sim, o atenção aqui faz sentido, com toda clareza. Mas, pelo contrário, agora seria numa festa, por exemplo. Uma festa grande, tá todo mundo se divertindo, cantando, fazendo a maior barulheira. E chega eu com essa atenção, vai fazer o menor sentido. Por quê, Vitor? Porque o contexto pelo qual a comunicação ocorreu aí não vai fazer sentido. Ou seja, precisa ter um contexto, precisa ter um lugar. E eu trouxe esse referente, vocês podem ver até que eu liguei, porque vocês podem encontrar também esse contexto escrito como referente. Referente é a mesma coisa, o assunto, o contexto. Se eu conversar com... Por exemplo, dá outro exemplo aqui. Eu conversar sobre bebês, algo de grávida, recém-nascido, com uma pessoa grávida, faz total sentido. Mas conversar com outro homem que não tem a experiência, um exemplo, por assim dizer, não faz sentido. Ou seja, o que é o contexto? É tudo aquilo por qual se vai determinar se vai fazer sentido ou não. Tudo bem? E agora a gente vai para o código. O código nada mais é... Como assim, Vitor? Código Morse? Não, mas o que a gente vai entrar aqui em questão de código, para vocês entenderem, é a língua. Quando vocês ouvirem código, é a língua utilizada pela pessoa. Ou seja, nesse caso aqui, seria a língua portuguesa. Mas, por um lado, se a gente tivesse alguma deficiência, a gente usaria a língua de sinais, por exemplo. Ou seja, nesse caso, nesse contexto aqui, nenhum dos dois possuem deficiência, a gente utiliza a língua portuguesa mesmo. Ou seja, o código aqui, língua portuguesa. Referente, eu já falei para vocês. Mensagem. Mensagem é tudo aquilo que foi dito. Se eu pedisse para vocês classificarem, para vocês identificar todos os passos aqui,
vocês me diriam que mensagem é o quê? A mensagem que foi dita foi a seguinte: hoje o dia está lindo. Ou seja, hoje está um lindo dia. Então a mensagem é o quê? Nada mais é do que tudo o que foi dito. E agora vem por fim o canal. O canal é a forma pela qual a informação chegou. É muito interessante entender isso que a gente não percebe. A gente utiliza tanto, a gente está tão acostumado a utilizar no dia a dia que a gente acaba não identificando. Que a gente sempre tem um canal. Ou seja, nesse exemplo aqui seria um canal auditivo. Ou seja, a forma pelo qual a comunicação chegou. Ou seja, tem ele falando aqui e ela recebendo por meio do canal auditivo. Tudo bem? Aqui a gente mapeou basicamente todos os elementos da comunicação. Lembrando, é o mesmo que vocês já copiaram, mas é bom que vocês copiem de maneira que fique mais clara. Quem não copiou, copiar ainda fica muito mais fácil. Tudo bem, finalmente que a gente entendeu agora os elementos da comunicação, a gente vai entender a ligação disso com a questão. Ou seja, agora que eu entendi quais os passos de uma comunicação, agora eu vou entender a função dela. Ou seja, toda vez que eu comunico alguma coisa, eu tenho uma intenção, correto? Ou seja, agora eu vou entender a função dela, já que eu já entendi os passos agora. Eu vou deixar aqui de lado aqui. E para começar a atividade aqui, a gente tem as seguintes alternativas aqui. Eu vou colocar de canto aqui para ficar mais fácil. Para a câmera até focar. Vamos lá. Segunda questão. Referencial. A função referencial, toda vez que eu utilizo a função referencial, vamos lá. Vou colocar aqui funções da linguagem, para ficar mais claro. Funções da linguagem. A função referencial. Vitor, o que é referencial? Toda vez que vocês verem a palavra referencial, ela nada mais é do que informativa, ou seja, aquela que valoriza a informação. Quer um exemplo para ficar de forma mais clara? É os jornais. Quando eles estão passando algum fato que aconteceu, algum acidente, alguma tragédia, um marco interessante, eles colocam toda aquele assunto, aquelas informações de maneira direta, clara. Ou seja, vocês nunca vão ver um jornal conversando por meio de gírias, porque ocorreria um erro no sentido de que alguns não entenderiam. Ou seja, é tudo aquilo que vai de maneira clara. Ou seja, o que a função referencial é? Ela valoriza a informação. Nesse texto aqui, a gente vê que o que é isso aqui? A gente vê um poema aqui do Mário Quintana, tudo bem. Mas será que aqui está valorizando alguma informação de maneira clara que tem que ser abordada? Como eu já disse, aqui é um poema, pessoal. Aqui não está trazendo o foco principal, não é de maneira alguma. Ele está falando aqui na questão o predomínio. Aqui não tem predomínio da função referencial. Como assim? Não tem o predomínio de valorizar a informação. Aqui ele está falando de maneira poética aqui, que o poema abre a janela. Ou seja, a gente já pode eliminar a letra A, não é ela. A gente vai agora para a segunda. Conativa, a função conativa, tudo bem. A função conativa, e vocês vão encontrar nos lugares ou conativa ou apelativa, que é a mesma coisa. Eu prefiro explicar por apelativa, que fica muito mais claro. Como assim apelativo? Um apelo. Quando vocês veem, por exemplo, propaganda, não sei o que dizer, seria, por exemplo, cerveja. Ele sempre busca você, o foco é você. Ou seja, aqui na conativa apelativa, o foco é o receptor. Vamos voltar aqui. Receptor não é quem recebe a mensagem.